A 25 de abril de 1974, chegava ao fim um regime autoritário que dominara o país durante quase meio século. Nos conturbados dias que se seguiram ao golpe de Estado militar, 3 homens com um passado de coragem na luta pela liberdade em Portugal decidem concretizar um projeto político que permitisse construir um país moderno e democrático. A 6 de maio de 1974, Francisco Sá Carneiro, Joaquim Magalhães Mota e Francisco Pinto Balsemão fundam o Partido Popular Democrático, assente nos valores da social-democracia. Dando mostras de uma grande capacidade de planeamento e de um forte espírito combativo, os fundadores do partido organizam rapidamente a estrutura do PPD. No primeiro congresso, realizado em novembro de 1974, Francisco Sá Carneiro é eleito presidente do partido. Graças à combatividade e ao empenho dos seus fundadores, militantes e simpatizantes, rapidamente o PPD se assume como um dos principais partidos políticos na luta por um Portugal verdadeiramente democrático e livre. Nas primeiras eleições autárquicas, em dezembro de 1976, o PPD, que entretanto passa a denominar-se Partido Social Democrata, para sublinhar ainda mais a sua intervenção política na área da social-democracia, conquista 115 câmaras municipais. Era o início de uma profunda ligação do partido às realidades locais, que se mantém viva e reforçada até aos dias de hoje. Nos Açores e na Madeira, desde as eleições para a Assembleia Legislativa Regional de 1976, que o PPD-PSD se assume como um partido das autonomias regionais, contribuindo decisivamente para um assinalável progresso das regiões autónomas. Liderando a Aliança Democrática, o PSD conseguiu 2 maiorias absolutas e trouxe ao país um período ímpar de estabilidade e crescimento. A 4 de dezembro de 1980, Francisco Sá Carneiro, empenhado numa batalha que considerava fundamental para o reforço dos valores da democracia em Portugal, morre tragicamente. Após a morte de Sá Carneiro, o PSD retoma a liderança do país com Francisco Pinto Balsemão, que continuou a luta pelo objetivo fundamental do partido: dotar Portugal de uma verdadeira democracia parlamentar alicerçada numa forte economia de mercado. Um corajoso e decidido passo nesse sentido foi dado com a revisão constitucional de 1982. A par da luta pela estabilidade política e económica, o governo da AD, com Pinto Balsemão, tinha um outro objetivo fundamental para o futuro do país: integrar Portugal na CEE. Em 1983, sob a liderança de Carlos Mota Pinto, o PSD continuou a lutar pela integração do país na Europa comunitária. Em 1985, ganho o desafio europeu, o país, sob a liderança de Cavaco Silva, caminhou para uma década de reformas e de progresso. Iniciava-se, em Portugal, um novo ciclo. Em 10 anos, um governo e uma maioria do PSD fizeram o que muitos julgavam impossível. O progresso alcançado na economia e sociedade nos 10 anos de governo do PSD não teve seguimento com a subida do Partido Socialista ao poder. O país regrediu. Os anos de governo do PS conduziram o país a uma grave estagnação. Sempre inconformado com a falta de medidas governativas, o PSD, liderado por Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou sucessivas propostas na Assembleia da República e lutou para que os portugueses tivessem oportunidade de travar os atabalhoados projetos socialistas. Em 1999, os social-democratas ganharam uma nova força e alento com a chegada de Durão Barroso à direção do partido. Uma lufada de ar fresco, trazida por uma nova geração de políticos que acompanhavam o novo líder. Em 2002, os eleitores mostraram que acreditavam no projeto de Durão Barroso. Deram-lhe uma vitória clara nas eleições legislativas. Aproximava-se um tempo de viragem no país. O país queria mudar. Tinha de mudar. Como sempre fez ao longo da sua história, liderado por figuras de proa da vida política nacional e personalidades destacadas da social-democracia, o PSD
aponta o caminho do futuro, apostando nos valores fundamentais das modernas democracias europeias e mundiais: liberdade, igualdade e solidariedade. Mas novamente a governação socialista veio mergulhar o país numa crise sem precedentes. O despesismo, a má gestão, a irresponsabilidade política conduziram o país à mais profunda crise da sua história recente. Obrigado a recorrer à ajuda externa para honrar os seus compromissos, Portugal atravessa hoje um período de grandes dificuldades, mas também de grandes desafios. Com a eleição de Passos Coelho para Primeiro-Ministro em junho de 2011, ficou outra vez claro quem é que os portugueses escolhem para combater os períodos de maior dificuldade. E mais uma vez, o PSD disse presente. Hoje, apesar dos sacrifícios, já é possível afirmar, com toda a certeza, que há esperança e que há futuro. Com o governo de Pedro Passos Coelho, Portugal está a cumprir as suas promessas, a recuperar a confiança internacional e a ultrapassar de vez as enormes dificuldades herdadas da governação socialista. Portugal está a voltar ao rumo certo. O PSD está a trazer Portugal de regresso à normalidade e à prosperidade. Com o PSD, vamos vencer. Apostando e confiando nos portugueses, servindo os portugueses, servindo Portugal.